Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet, também pelas ondas do Sistema Maior de Comunicação, Rádio Campo Maior, AM 840. Aquele abraço muito especial desse seu amigo. Você que está me acompanhando pelo YouTube, também aquele abraço por aqui. A gente vai para o Brasil todinho. E o programa de hoje tem um convidado mais que especial. Eu digo, quando eu recebo um convidado desse porte aqui no Ceará em Pauta, para mim, eu cresci na política como jovem amante da política, criança que ia nas campanhas com santinhos, com bandeiras, ainda antes de votar, havia figuras que para mim eram muito presentes, e há pessoas que fazem parte deste cotidiano político que acaba sendo seu conhecido antes mesmo de você ter o primeiro contato pessoal. E hoje eu estou tendo meu primeiro contato pessoal com uma pessoa que fez parte, ali de certa forma, da minha infância, nos momentos políticos eleitorais, que é uma grande liderança política aqui em Quixeramobim, conhecido e amado por todos os residentes de Quixeramobim, aqui do Sertão Central, como todos que o conhecem pela sua humildade, pela sua militância na agricultura. Como eu disse, eu estudo bem meus candidatos antes de entrevistar. Recebo aqui o ex-deputado estadual, José Maria Pimenta. Doutor José Maria, como eu lhe disse, eu costumo estudar o meu entrevistado antes de estar com ele aqui, e para mim é um prazer imenso de receber hoje aqui no programa Ceará em Pauta. Eu aqui fico muito lisonjeado, né, muito honrado em participar do programa Ceará em Pauta e, sobretudo, de ser arguído por um jovem talentoso, um grande advogado, que é você, Breno, que é filho aqui da nossa querida Madalena. Então é um prazer muito grande, né? E, sobretudo, eu fico muito admirado de ver um jovem como você, né? Com pouca idade, já um grande advogado, um grande defensor das causas públicas aqui da região, né? E eu é que me sinto honrado de participar e de ser entrevistado por um jovem tão talentoso como você. Eu fico todo sem jeito quando eu recebo elogios aqui. Mas assim, eu tenho um amigo, doutor Zé, que sempre diz, às vezes a gente, nas nossas conversas interativas, ele diz que o elogio, quanto mais próximo, mais lhe envaidece. E quanto mais distante, mais mostra que você está no caminho certo. E recebendo assim um elogio vindo, como eu lhe disse, é a nossa primeira vez aqui frente a frente, eu fico muito lisonjeado por isso. E assim, o programa Ceará em Pauta, doutor Zé Maria, é uma conversa de calçada sobre política e sobre sociedade. Eu digo isso porque deixa todo mundo à vontade. O senhor já esteve aí nas varedas das campanhas políticas, sabe que na calçada é o lugar mais gostoso de se pedir um voto, de se tomar um café, de se discutir. Aí eu digo, o Ceará em Pauta ela é essa conversa de calçada sobre política. E para iniciar aqui nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o senhor. Eu digo que é a pergunta mais difícil do programa, fizesse uma pequena biografia de quem é José Maria Pimenta. Bom, eu vou até dizer em poesia, né? Meu nome é José Maria Pimenta, eu sou aqui de Quixeramobim, do sertão autêntico, viril, agreste e rude, onde aqui todos os homens e todas as mulheres têm uma grande virtude de, na verdade, ter um grande coração. Então, isso é uma característica de quem nasce, de quem mora em Quixeramobim. Quem nasce já vem com esse gene. E quem vem morar aqui adquire, né, essa transmissão dessa genética, né, com bate-papo, com conhecimento, com a interlocução com os nossos conterrâneos. Isso é uma característica do quixeramobinense. Todo quixeramobinense é comunicativo, certo? Então, é isso que define bem a pessoa, o homem e a mulher que nasce aqui nesse torrão do Sertão Central, que é Quixeramobim, né? É uma característica nossa. Doutor, o senhor é engenheiro agrônomo, né? Sou engenheiro agrônomo. Sempre teve essa característica voltada para a agricultura. E como foi que começou essa paixão? Olha, essa semana agora, né, agora segunda-feira, eu fui à comemoração dos 70 anos da Emater Ceará. Naquela época se chamava ANCAR. E eu, com 11 anos, né, trabalhava na padaria do meu pai, quando a Emater, que naquela época se chamava ANCAR, foi instalada aqui em Quixeramobim. Então, o primeiro engenheiro agrônomo que trabalhou na ANCAR aqui em Quixeramobim era o Dr. Vicente Barreto. E eu ficava muito admirado
quando ele chegava na padaria, que descia do jipe da ANCAR, né? Muitas vezes com a extensionista ao seu lado, já vindo do interior, onde eles foram levar conhecimentos para aumentar a produção e a produtividade dos produtos agrícolas e do bem-estar daqueles que viviam no campo. E eu ficava impressionado, sobretudo, com a vestimenta do Dr. Vicente, né? Ele usava as botas quase no joelho e aquilo me despertou a vocação de, no futuro, ser um agrônomo e ser um extensionista do sistema ABICAR, que naquela época englobava todas as ANCARes e todas as ACARes do Brasil. Isso incultou em mim, né? Na minha alma, né? No meu íntimo, né? A missão e a vocação de um dia ser agrônomo e ser extensionista. Aí fui para Fortaleza, fiz o vestibular e fiz o concurso para trabalhar na ACAR de Minas Gerais. E lá eu trabalhei por 21 anos na ACAR de Minas Gerais, né? Então, isso tudo foi herdado aqui em Xeramobim, né? Da figura do Dr. Vicente Pareto, que, por coincidência, além de ser extensionista e o chefe da ANCAR aqui, ele foi meu professor no ginásio e no primeiro ano científico aqui no Colégio Estadual. Então, a minha vocação para ser agrônomo, né, foi essa experiência que eu tive de conviver com esse grande extensionista que foi o Dr. Vicente Pareto. E aí, em Minas, eu fui 21 anos extensionista, né, e aqui no Ceará eu tive o privilégio de dirigir a Emater Ceará por 8 anos, no período de governo do doutor Cid Gomes. Então, a minha vida, posso dizer que 30 anos foi dedicada à extensão rural, né? A extensão rural não só do Ceará, mas a extensão rural de Minas Gerais. E ainda sobre essa pauta, doutor Zé Maria, sobre a questão da extensão rural, sobre a questão do desenvolvimento agrário mesmo, qual o sentimento de ver a barragem pelo segundo ano consecutivo sangrando? Eu até já dei uma entrevista aqui no Sistema Maior de Comunicação, né, falando sobre esse episódio, né, da sangria da barragem. E isso me leva ao ano de 1959, quando eu apenas com 10, 11 anos, né, fui com minha mãe até a barragem quando ela sangrou pela primeira vez. Aquilo foi um espetáculo fascinante, né, porque o Xeramobim vinha de uma seca tremenda, né, onde faltava água em quase todos os distritos, e no prazo de um ano, né, o Euclides Vica e o General Vica, né, patrocinaram, através do prestígio que eles tinham com o presidente da República, construir essa barragem, e logo no primeiro ano ela veio sangrar. E olha, eu me lembro que na noite em que ela sangrou, né, os caçacos, né, que se chamava de caçaco, aqueles agricultores que trabalhavam nas emergências, né? Muitos deles dormiam na Praça Coronel João Paulino, e quando correu a notícia de que a barragem tinha sangrado naquela noite, foi um foguetório, né? Comemorando essa transição de uma seca terrível, que foi a seca de 58, para a abundância da água que aflorou logo no começo do ano de 1959. E, doutor, diante desse evento que está acontecendo, graças a Deus, pelo segundo ano consecutivo aqui em Xeramobim, a gente vê que está tendo, a gente está tendo várias cheias, né, em vários municípios. Está chovendo bastante, graças a Deus vem chovendo bastante. E como o senhor consegue projetar em uma perspectiva econômica e social esse impacto da sangria da barragem aqui em Xeramobim? Como se pode aproveitar de uma forma administrativa este momento de abundância? Olha, aqui nós temos 3 segmentos importantes que fazem, aliás, 4 segmentos importantes que fazem parte da nossa economia. Um muito importante é a indústria, né? São poucos os municípios do estado do Ceará que têm uma indústria que emprega 7 mil pessoas, que é a Ninja, né? Então, a Ninja, através do setor da indústria, né, eu acho que é algo de mais importante que temos aqui na nossa cidade. Isso é tanta verdade que, com a chegada da Aninja aqui, a cidade explodiu. Hoje, não existe um bairro que não tenha
uma construção de uma casa, de um comércio, né? de edificações que melhoram a infraestrutura da nossa cidade. Então, a Aninja deu foi um alicerce muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade e do município do Quixeramobim. Outro setor que acompanhou, né, a indústria foi o comércio. O comércio de Quixeramobim hoje é algo espetacular. Para você ter uma ideia, só no ano, dentro de 2 anos, nós tivemos aí 3 grandes supermercados que vieram se estabelecer aqui. Entre eles, o Mateus, né? Para você ter uma ideia, o Mateus hoje é o 3º maior conglomerado de supermercado do Brasil. É o 3º, perde apenas para o Carrefour e para o Max Atacado. Depois desses 2, né, o Mateus é a instituição de comércio, a 3ª maior do Brasil que está instalada. Nós tivemos também o Pinheiro, né? Tivemos mais outros 2 grandes supermercados que vieram se instalar aqui em Quixeramobim. Então, primeiro a indústria, depois o comércio, né? E terceiro, a nossa agropecuária, né? Para você ter uma ideia, Quixeramobim é o maior produtor de leite do estado do Ceará. Então, nós produzimos aqui numa faixa de 150 mil a 200 mil litros de leite. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque cada 50 litros de leite produzido gera um emprego na cadeia do leite. Então, para você ter uma ideia, aqui em Quixeramobim nós devemos ter aí de 8 mil a 10 mil pessoas que têm emprego por conta desse setor da nossa economia, que é a pecuária de leite. Então, esses são os 3 pilares mais importantes da nossa economia: a indústria, o comércio e a agricultura. E, por último, nós temos os serviços, né? Os serviços, o setor de serviços, que completa essa lista, né, importante da nossa economia aqui no município de Quixeramobim. E ontem eu lendo o jornal, para você ter uma ideia da importância que tem, Quixeramobim é um dos 6 maiores exportadores, né, do estado do Ceará. Está no jornal. Essa semana o jornal publicou quais são os municípios que exportam. Quixeramobim está colocado em 6º lugar entre os municípios que mais exportam para o exterior. Isso graças à nossa indústria de calçados, né? Que emprega 7 mil pessoas e que produz aí milhares e milhares de sapatos, de botas, né? E de calçados para exportar para o mundo todo. Doutor Zé Maria, o senhor elencou para mim 4 pilares que fez com que Quixeramobim se tornasse o que é hoje. Eu estive conversando aqui no Ceará em Pauta com o secretário do Desenvolvimento Econômico daqui, o doutor Afrânio Feitosa. Ele falou que Quixeramobim ele era a maior potência econômica aqui do Sertão Central. Mas eu queria saber na sua visão, como que se construiu, como que Quixeramobim se tornou o que é hoje, à vista do que ele era na sua época aqui em Quixeramobim. Mas quero saber isso no próximo bloco. Não sai daí que daqui a pouco eu estou voltando com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta às 11 da manhã. Espero você! Sertão, para mim, é calor de afeto, é simplicidade. É gente que pisa no chão, olha no olho, olha pro céu com esperança e segue. Isso é sertão. Uma jovem, um ring light e uma conexão que para bem na hora da coreografia. Tá cansado de ver esse filme? Bota fibra, vem pra Brisanet, é mais que rápida, é voada.
Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Descubra o seu passo rumo a novas oportunidades. Venha fazer parte do nosso time. Somos a Cooperativa de Trabalho da Indústria de Calçados de Quixeramobim. E há 26 anos, aquecemos economicamente toda a região Sertão Central. Produzimos para marcas mundialmente conhecidas e já atingimos a marca de mais de 5.000 colaboradores. Não importa se você é experiente ou está começando sua carreira, aqui todos têm espaço para crescer. Nossas portas estão abertas para pessoas que desejam aprender, crescer e fazer a diferença. Então, não perca tempo. Venha participar do nosso processo seletivo e mostre todo o seu potencial. Vamos caminhar juntos na mesma direção. Acesse o Instagram Cocalque Oficial, clique no link da bio e responda o formulário. Cocalque, venha fazer parte do nosso time. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet, também pelas ondas da M840 Campo Maior, pelo YouTube. Para quem está me assistindo, peço que compartilhe, deixe o joinha, que ajuda muito aqui o YouTube da Sertão TV. Você que ainda não tem a BrisaNet, procure o escritório da BrisaNet, nos leve para sua casa, porque assim você vai desfrutar de um papo tão bacana como é o Ceará em Pauta. E hoje, meu convidado mais que especial é o Dr. Zé Maria Pimenta, ex-deputado estadual, engenheiro agrônomo aqui de Quixeramobim. Dr. Zé Maria, o senhor me elencou 4 pilares que fez com que Quixeramobim se tornasse o que hoje ele é, né? A indústria, o comércio, a agropecuária e o setor de serviços. Mas, como toda cidade em construção que se torna uma grande potência, houve um embrião, houve um início. E eu queria saber do senhor como que se deu, na sua visão, como que Quixeramobim se tornou essa grande potência. Isso vem lá de trás. O desenvolvimento não é uma mágica que acontece de um dia para o outro, né? Esse desenvolvimento, porque passa o Quixeramobim, começou ainda no século XIX, quando começou a construção da estrada de ferro que liga Fortaleza até o Juazeiro. Essa estrada não ia passar aqui por Quixeramobim. Ela vinha de Quixeramobim, Baturité, Quixadá, e de Quixadá tomava a direção de Banabuiú sem passar aqui por Quixeramobim, né? E aqui tinha um homem chamado Comendador Garcia, que diante dessa realidade ele resolveu ir até o Rio de Janeiro, que era a sede do Império, né? E para falar
com as grandes autoridades da época e mostrar que a estrada teria que passar aqui em Quixeramobim. E aí ele conseguiu. Mas por que o comendador Garcia conseguiu fazer com que a estrada de ferro passasse por Quixeramobim? Sabe por quê? Porque em 1824, essa Câmara nossa de Quixeramobim, né, fez aquilo que nós denominamos um movimento chamado Confederação do Equador. Hasteou a bandeira, proclamou a República do Brasil e, naturalmente, quando o comendador Garcia chegou para falar com o imperador lá no Rio de Janeiro, ele deve ter dito, vamos atender esse homem, porque ele é de Quixeramobim, e um município, uma cidade, uma câmara, que tem coragem de se rebelar e proclamar a República aí de 1824, a gente tem que atender. E por isso, a estrada de ferro, né, que não ia passar por aqui, chegou até nós em Quixeramobim. Isso é tão verdade que essa ponte, que é a maior ponte da estrada de ferro, né, que liga Fortaleza ao Juazeiro, com 206 metros, né, ela não estava feita. Foi construída na Bélgica e quando a estrada chegou aqui, parou por 5 anos a construção esperando essa estrada de ferro chegar. Então esse foi o primeiro grande passo que deu para Quixeramobim começar a desenvolver. Porque naquela época era uma pequena aldeia Quixeramobim, né? Depois nós tivemos a construção da barragem, né? A construção do hospital, né? E é bom que a gente diga, nós tivemos aqui uma série de bons prefeitos, né? Que tiveram o apoio de grandes governadores, né? O asfalto, que foi feito por Plácido Castelo, né? Os prefeitos Álvaro Carneiro, Martins de Almeida, né? Luiz Almeida, Maninho Câmara, né? Dona Aldamira Guedes Fernandes e Alfredo Machado, né? E os atuais, né? Oswaldo Martins, Cirilo Pimenta, Dr. Zé Ávila. Então, todos foram prefeitos muito importantes e que, com seu prestígio, carrearam muitos investimentos aqui para Quixeramobim. Então, eram homens de credibilidade. Por conta disso, os olhos, né, dos nossos governadores se voltaram para Quixeramobim. Então, isso foi uma sequência de boas administrações, tanto municipais e de deputados, né, eleitos aqui por Quixeramobim, que lutaram para que esses melhoramentos chegassem aqui à nossa terra. Pronto, dentro desse prisma, doutor Zé Maria, agora eu entro na pergunta que eu queria fazer desde o início do programa, mas havia um momento certo, chave para isso, e é nessa deixa. Como e por que o senhor se inseriu na política? Bom, aliás, politicamente eu posso dizer o seguinte, que a minha primeira atividade política foi em Minas Gerais, né? Eu fui vereador em Minas Gerais. Sério? Minas Gerais, no município de Águas Formosas, né? Então, naquela época, só tinha Arena e MDB, eu fui candidato pelo MDB e fui o vereador mais votado até hoje da história desse município de Águas Formosas. Tive 10% dos votos. Isso não é tão mérito meu, porque naquela época, com 2 partidos apenas, eram poucos os candidatos, diferentemente de hoje, que tem mais ou menos 20 partidos, né? Então, são muitos os candidatos a vereadores, o que dificulta um vereador tirar uma soma muito grande de votos. Mas naquela época, lá em Minas, né, só tínhamos 2 partidos, que era a Arena e o MDB, era candidato pelo MDB e eu tirei 10% dos votos. Então, eu fui vereador em Minas, né? E voltando, regressando à minha terra, eu fui candidato a deputado estadual, fiquei na 2ª suplência, né? E por ocasião da eleição de prefeito, foram eleitos 2 prefeitos deputados, eles tiveram que renunciar e por conta disso eu fui deputado 2 anos aqui no estado do Ceará, deputado estadual. E durante esses 2 anos, né, como deputado estadual, eu que era voltado para o homem do campo, para a agricultura, né, eu tive o privilégio de, como deputado, aprovar 3 leis de minha autoria muito importantes, né? A primeira lei foi a lei de isenção do ICMS do queijo coalho. A segunda foi a lei das custas cartorais. O que é a lei das custas cartorais? A lei das custas cartorais, quando o agricultor, o produtor rural faz um financiamento do banco,
ele tem que registrar a cédula do cartório, quer seja pignoratícia, quer seja hipotecária, quer seja pignoratícia hipotecária, ele tem que registrar. Então, com essa lei de minha autoria aprovada na Assembleia, ele tem um desconto do cartório de 50%. E a terceira lei, que eu acho que foi a mais importante, foi uma emenda, né, de minha autoria, autorizando o governo a usar o dinheiro do Fundo de Combate à Pobreza para comprar semente para distribuir para os produtores, nesse programa importantíssimo que tem o Estado do Ceará, através da Secretaria de Agricultura, que é o programa Hora de Plantar. Porque até então, quando chegava na hora de comprar semente, existia muita dificuldade por parte do governador, porque não tinha linha de crédito, né? Às vezes não tinha no orçamento, e essa emenda no Fundo de Combate à Pobreza facilitou muito, né, ao governador e, sobretudo, ao secretário da Fazenda, fazer o repasse de recursos para a aquisição da semente e, consequentemente, a sua distribuição para os agricultores familiares do estado do Ceará. Então, essa foi a minha pequena história política aqui. Depois eu me candidatei a deputado federal, né? Fiquei na segunda suplência, né? Tive quase 31 mil votos, e depois disso eu encerrei minha carreira política aqui no estado do Ceará. Doutor Zé Maria, e na sua visão, claro, talvez essa pergunta aqui ela seja até um pouco cascuda, mas não poderia deixá-la de fazer. Na sua concepção, desde legislador, como também atuante na agropecuária, há dentro do estado do Ceará algum governador que o senhor pode dizer que foi mais atencioso com a agricultura ou menos atencioso? Olha, um governador que foi muito atencioso, né, com a agricultura foi o doutor Lúcio Alcântara, né? Porque essas 3 leis foram aprovadas no governo dele, né? No governo dele, essas 3 leis. Mas tem um outro governador também que foi muito importante, que foi o Cid Gomes, com a construção do radar meteorológico, né? Esse radar que nós temos instalado aqui na Serrinha de Santa Maria, aqui em Xaramubim, ele foi construído na administração do doutor Cid Gomes, né? Que foi uma obra muito importante. Para você ter uma ideia, esse radar rastreia todo o estado do Ceará. Nenhum avião entra no espaço aéreo de Xaramubim que não entra em contato com esse radar meteorológico para saber a velocidade dos ventos, a nebulosidade, as precipitações pluviométricas, né? Isso, além de servir à agricultura, serve também à aviação comercial, né? Então, isso foi muito importante. Mas, de um modo geral, os nossos governadores foram muito atenciosos para com a agricultura. E esses 2 últimos, né, o Camilo Santana e o atual governador, têm voltado um olhar muito especial para a agricultura familiar do estado do Ceará, né? Nós até podemos dizer que o estado do Ceará teve quase que todos os governadores com um olhar diferenciado para a agropecuária do nosso estado. Então, isso é uma realidade. Pois bem, doutor Zé Maria, o senhor fez aqui um pequeno histórico da política de Quixeramobim, contando das gestões antigas até o atual momento do qual nós vivemos hoje. Hoje, as campanhas, e é importante que você, meu telespectador, que você, meu ouvinte, saiba e tenham muito cuidado. Na minha visão pessoal, falo isso internamente, não só de Quixeramobim, falo isso de Ceará, que sabe, Brasil todo, se vê muito a construção de imagens através de redes sociais, através de políticos que se constroem através de um discurso que eles podem manipular, diferente de um meio de comunicação, diferente de uma arguição propriamente dita de jornalistas. E as campanhas, os modelos de campanha mudaram. Na eleição de 2018 a gente viu uma grande mudança, um grande impacto. E trazendo aqui para Quixeramobim, eu gostaria de saber, na sua visão, qual vai ser o grande diferencial, ou se o senhor tem uma grande preocupação a respeito desse novo modelo político
principalmente aqui dentro da cidade. Mas quero saber no próximo bloco. Isso aqui é interessante. Não sai daí que daqui a pouquinho eu volto com o nosso terceiro bloco do programa Ceará em Pauta. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Guimarães Rosa disse que o sertão é o mundo e que o sertão é dentro da gente. Nesse sentido, o sertão para mim é uma inspiração, e se eu tivesse que definir numa metáfora o que seria a vida, a metáfora seria que vida é sertão. Uma jovem, um ring light e uma conexão que para bem na hora da coreografia. Tá cansado de ver esse filme? Bota fibra, vem pra Brisanet, é mais que rápida, é voada. Rádio Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. SM Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo, fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais, campanhas para TV, videoclipes, vídeos institucionais, documentários, cobertura de eventos, produção de programas, vinhetas, spots, composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ceará em Pauta aqui na Sertão TV Ceará, canal 180 da Brisanet, também pelas ondas da M840 Campo Maior, para todo o Brasil através do YouTube. Hoje o Ceará em Pauta recebe um convidado muito especial, o ex-deputado estadual José Maria Pimenta. E, doutor José Maria, eu deixei um gancho no último bloco, arguindo sobre a campanha de 2024. Nas últimas eleições, nós tivemos eventos que foram muito manipuláveis acerca dessa grande revolução digital que a gente vive. A gente viu muito isso presente em 2018, na campanha Bolsonaro-Haddad, que respingou em 2020 nas campanhas para as prefeituras de capitais e de municípios, que se repetiu novamente em 2022, e não vai ser diferente no ano de 2024. E a minha pergunta no último bloco foi, o senhor tem alguma preocupação a respeito dessa nova campanha, desse novo modelo político? Eu não tenho preocupação nenhuma por uma única conclusão que eu tenho, certo? É de que Quixeramobim é uma cidade civilizada. Aqui nós não temos políticos inimigos, né? Aqui temos políticos adversários. Tanto, eu vou dar um exemplo. Dr. Romulo era adversário de Silvio Pimenta, hoje é aliado. Dr. Romulo já foi vice-prefeito de Quixeramobim, junto com meu irmão. Então, os políticos aqui são muito civilizados. E eu acredito, né, que até a chegada das convenções nós vamos ter muitas mudanças, né? Hoje podemos ter candidatos adversários e, quem sabe, até a ocorrência da decisão dos candidatos, tenhamos aí composições que a gente nunca pensou que ia acontecer. Então, Quixeramobim no meu modo de entender, muito civilizado em termos de política. Aqui nós não temos inimigos políticos, nós não temos brigas, nós não temos confusões, né? Os nossos candidatos se comportam educadamente, civilizadamente, viu? Então,
Isso é um orgulho que eu tenho como quixeramobeense. Na minha vida toda, eu não conheci aqui briga, mortes, inimizade por conta da política. Então, o pessoal aqui é muito civilizado. E eu acredito que no desenrolar desse período, né, até chegarmos nas convenções, nós iremos ter muitas mudanças. E hoje, candidatos que a gente acha que é adversário, pode haver uma composição até o dia das convenções. Então, eu acho que isso pode acontecer aqui em Quixeramobim, porque isso faz parte da índole política da nossa terra. E a gente tem exemplos aqui de cidades vizinhas, já estão protagonizando verdadeiras guerras, né, entre os adversários políticos, entre os futuros candidatos. Isso aqui não existe em Quixeramobim. Aqui, eu tenho orgulho de dizer que nós somos civilizados politicamente e não esperamos que haja guerra aqui entre os candidatos, porque isso não faz parte, né, da genética política do povo de Quixeramobim. A nossa genética nos leva ao entendimento, à discussão, né? Isso é muito importante para quem nasceu e quem vive aqui no município de Quixeramobim. Eu tenho certeza que já lhe fizeram essa pergunta por diversas vezes, mas gostaria de fazê-la aqui no ar, para ver do ponto de vista do senhor como o senhor viu essa aproximação do Dr. Rômulo com o conselheiro. Porque, assim, particularmente para mim, e muito embora eu não seja de Quixeramobim, seja aqui no município Coirmão, era algo que eu via, e não só eu, muita gente de Quixeramobim via como algo distante, até porque foram vários, e o próprio Dr. Rômulo falou, sentado aqui no Ceará em Pauta, foram embates históricos nas campanhas políticas, né, a rivalidade política que fazia parte do momento, mas falou muito bem isso que o senhor acabou de me dizer, que havia uma relação como adversário, jamais como inimigo, jamais como oponentes a ferro e a fogo. Havia mesmo uma questão de adversário. Mas o senhor, como foi que viu essa aproximação? Eu vi o seguinte, eu vou dizer como é que eu defino o doutor. O doutor Rômulo é bom cidadão, é bom amigo, é bom pai, é bom esposo. Então ele carrega todas essas qualidades, né? Então, para mim não foi surpresa, porque além dele ter essas qualidades, ele não carrega ódio no coração, certo? Então houve essa aproximação, como já houve em eleições passadas, quando ele foi vice do meu irmão, como candidato a vice-prefeito. Então, para mim, isso foi algo muito normal que aconteceu na política de Quixeramobim, porque é uma característica do Dr. Rômulo ser um homem de paz, né? Um homem do diálogo, um homem da concórdia. Então, isso não me causou surpresa, porque eu conheço bem a pessoa do Dr. Rômulo. Ele tem todas essas qualidades que eu acabei de citar, certo? Hoje, o município de Quixeramobim, ele vive um clima de estabilidade política, doutor Osmaria? Vive. Olha, a gente tem que ser realista, né? Ninguém pode querer diminuir o valor daquelas pessoas que realmente têm valor. Então, Quixeramobim vive um momento muito fértil, né? Tanto no campo municipal, como no campo estadual e como no campo federal. E todo dia eu peço para que haja a união de todas essas forças, né? Para poder a gente acelerar mais ainda esse processo de desenvolvimento fértil porque passa o município de Quixeramobim. Doutor Zé Maria, o senhor pontuou dentro das gestões questões muito relevantes, inclusive dos gestores, mas eu gostaria de lhe perguntar como se hoje enxerga a Câmara Municipal de Quixeramobim, no momento atual da Câmara Municipal. Olha, a Câmara Municipal de Quixeramobim, nós temos 17 vereadores, né? Eu posso dizer o seguinte, eu não acompanho muito o trabalho, né, o dia a dia do vereador. Eu já fui vereador, né? Vereador, as duas funções primordiais do legislador, tanto do vereador como do deputado estadual, do deputado federal, primeiro, é fiscalizar e fazer leis, né? Então, essas são as duas principais funções do vereador, do legislador, tanto do vereador como do deputado estadual e como do deputado federal. Mas nós temos bons vereadores aqui em Quixeramobim, né? Temos bons vereadores em Quixeramobim. A oposição faz o trabalho que deve ser feito, que é de fiscalizar, né?
as ações do prefeito, fiscalizar os atos do prefeito municipal e os vereadores da situação apoiar, né, e defender os atos do prefeito municipal, do vice-prefeito. Mas eu acredito que a nossa Câmara tem feito um trabalho bom, né? Não vou dizer que é ótimo, nem vou dizer que é ruim, mas tem feito um bom trabalho aqui no município de Quixeramobim. São 17 vereadores, né? Todos eles têm uma presença muito marcante. Raramente faltam as nossas sessões, né? Às quarta-feiras, sempre estão presentes, mas é muito difícil haver a ausência de um vereador, e lá, naturalmente, discutem, né, os problemas e as soluções para os verdadeiros problemas que angustiam a nossa comunidade aqui no município de Quixeramobim. Doutor Zé Maria, hoje eu consigo compreender um espaço legislativo como um bom espaço de trabalho, principalmente para a população. Muitas vezes o que me causa, eu posso compartilhar aqui com o senhor, que já foi deputado estadual, já foi vereador, quando se há uma imagem de um vereador ou de um deputado que se envaidece com o poder e se torna uma celebridade, uma pseudo. É o que eu falo para você, meu telespectador. Falo para você, meu ouvinte. Não é a primeira vez no programa que eu falo sobre esses tais que se envaidecem com o poder que é de vocês. Esse poder pertence a vocês. Sem esse poder não existe poder. A Constituição diz que o poder emana do povo. Então, essa função legislativa, né, essa função do executivo é para lhe servir. São empregados. Seus empregados, meus empregados, como eleitores. Mas muitas vezes, doutor Zé, ocorre ali uma espécie de apropriação indevida de uma influência que não tem, que é da população, que se usa como instrumento de manobra para manipular, muitas vezes, o executivo, para fazer favores pessoais. Muitas vezes, para um grupo, ficar migrando de um grupo para o outro, semeando ali uma espécie de discórdia, é daí que surge a antipolítica. É daí que surge o grande malefício de hoje. Criar inimigos, não opositores, não adversários. E eu vejo daí. Hoje minha grande crítica ao Legislativo, não falo só de Quixeramobim, Madalena, Guanabuiú, Quixadá, que é onde nós chegamos fortes aqui no Sistema Maior de Comunicação, né, Pedra Branca também, mas, como um todo, eu acho que a gente está indo para um processo, principalmente no Legislativo, um processo muito gravoso, de apropriação de um poder que não se tem para se manipular pessoas. Eu acho que o Legislativo ele é uma função maravilhosa. O legislador ele é essencial, mas muitas vezes os legisladores estão querendo ser prefeitos no lugar de legisladores, e isso para mim é gravoso. Olha, a gente tem que botar na cabeça o seguinte, que tem uma coisa que é muito prejudicial ao ser humano, é a vaidade, né? Quando você usa a vestimenta da vaidade, né, aí você joga de lado a da humildade, né? Então são duas características completamente antagônicas, a vaidade e a humildade. Eu acho que o vereador tem que vestir, né, sobretudo, a vestimenta de defesa da comunidade, né? Defender aquilo que é importante para o município, defender aquilo que é importante para a comunidade, nos setores da educação, da segurança, né, do esgotamento sanitário, e fazer a fiscalização, porque é a função primordial, porque às vezes o vereador pensa que fiscalizando não está ajudando o prefeito, mas está, viu? Às vezes a falta de fiscalização faz, às vezes, com que o prefeito cometa um erro, né? Cometa um erro. Então, às vezes, você tem que botar na cabeça do vereador que fiscalizar ajuda o prefeito. Legislar ajuda o prefeito, porque isso tudo vem em benefício da comunidade que ele representa. Então, isso é que o vereador tem que botar isso na cabeça, né? Certo? Procurar fazer o papel para que ele foi eleito, fiscalizar e legislar.
Porque tudo isso da política é muito cíclico, né? Tudo é muito dinâmico na política. A política é muito dinâmica, né? Você hoje está aqui em cima, amanhã pode estar embaixo, né? É um ciclo. Magalhães Pinto, que foi um dos grandes políticos de Minas Gerais, ele dizia que a política é como a nuvem. Você olha para o céu, vê uma nuvem, ela parece um elefante. Daí a pouco você baixa, olha de novo, a nuvem está parecendo um gato, está parecendo um leão. Então, assim é a política. A política é muito dinâmica, né? É muito dinâmica. Então, eu vou dar um exemplo de... Quando eu fui deputado, senador Pompeu queria levar a nossa comunidade de Santa Isabel para pertencer ao município de Senador Pompeu. Então, eu, como deputado eleito aqui por Quixeramobim, briguei e provei, por mais A e mais B, que aquela comunidade pertencia historicamente, né, geograficamente, ao município de Quixeramobim. Se eu não tivesse feito o papel de fiscalizar, né, e de buscar a legislação que provava que a Santa Isabel pertencia ao município de Quixeramobim, nós teríamos perdido aquela comunidade para o município vizinho. E aí, qual foi o meu papel como deputado? De provar na Assembleia, né, fazendo pesquisas no IBGE, viu, para mostrar que aquela comunidade pertencia a Quixeramobim. Então, esse é o trabalho do deputado e deve ser também a mesma coisa o trabalho do vereador, certo? Quando, da construção do nosso radar meteorológico, né, a empresa que ganhou a construção do radar não queria fazer o radar aqui na Serra de Santa Maria. Por quê? Porque não tinha estrada e nem tinha energia. Quando o projeto contemplava tudo isso, contemplava fazer a estrada, contemplava levar energia, ele queria fazer exatamente no lugar onde já tivesse energia e tivesse estrada, porque evitaria dele gastar esse dinheiro que estava incluído no projeto. E aí eu fui ao governador, na época, o doutor Cídio Gomes, e falei para ele, governador, o primeiro observatório meteorológico do Brasil foi construído em Quixeramobim. E esse radar meteorológico, né, tem que ser construído em Quixeramobim. E aí ele me perguntou, e lá tem o lugar ideal? E tem a Serrinha de Santa Maria. Mas o empreiteiro não quer construir lá. Por quê? Porque tem que fazer a estrada e tem que levar energia. E imediatamente ele disse, pois amanhã você venha para cá que eu vou mandar requisitar um helicóptero e nós vamos fazer a visita à Serrinha de Santa Maria. Aí eu vim de helicóptero com o governador Cid Gomes, descemos exatamente no lugar onde hoje está construído o radar meteorológico. Então, isso é a ação do deputado. É a ação do legislador, mostrar ao Poder Executivo onde as coisas têm que ser construídas, né? Porque ali é o lugar mais importante para ser construída aquela obra. Viu? Mas houve outras obras aqui que foram construídas no lugar errado. Eu vou dar um exemplo. O açude de Pirabibu. Eu era deputado, sobrevoei com o doutor Zaranza e a doutora Margarida, né? O doutor Zaranza da FUSEM e a doutora Margarida da Secretaria de Recursos Hídricos, mostrando para eles que o açude de Pirabibu teria que ser construído no Buqueirão da Jurema, porque os dois principais afluentes do Pirabibu, que era o Riacho Barbatão e o São João, desaguavam e iam levar as águas daqueles dois afluentes para o açude se fosse construído no Buqueirão lá da Jurema. No entanto, não nos ouviram e ele foi construído uns 4 quilômetros acima e até hoje esse açude de Pirabibu nunca sangrou. Por quê? Porque foi construído no lugar errado. Mas como deputado, eu fiz a minha parte, né, de ir levar as pessoas que poderiam ter poder de decisão, mostrar que o açude teria que ser construído naquele lugar ali no Buqueirão da Jurema. Infelizmente não foi construído e onde construíram, até hoje esse açude com mais de 25 anos nunca encheu, nunca sangrou. Quando tivesse sido feito no lugar onde eu mostrei, com certeza já teria sangrado 10 ou 15 vezes.
Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão é um lugar de gente com um ser tão maior, porque é gente pequena, é gente simples, é gente humilde, de coração grande, temente a Deus, confiante na sua divina providência. Basta pensar na espera todo ano de um bom inverno. Este é o nosso sertão. Uma jovem, um ring light e uma conexão que para bem na hora da coreografia. Tá cansado de ver esse filme? Bota fibra, vem pra BrisaNet, é mais que rápida, é voada. As melhores músicas, os melhores hits, tocam aqui na 106,7. Mas não houve ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei. Canudos FM 106,7. Aqui fica. Meu filho, abre o olho, cuida, chega junto com a Unimed Ceará. Esse é o pulo do gato. E você, vai ficar parado aí ou vai fechar com o melhor plano de saúde para quem mora no interior? Com a Unimed Ceará, o plano empresa vale a partir de uma vida. E se você é microempreendedor individual, o famoso MEI, também tá valendo. É facinho. Procure um representante de vendas aí na sua região e conheça os valores diferenciados. Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Este ano teremos uma grande oportunidade. A época de chuva não será tão chuvosa assim. E como é que isso pode ser bom, diretor Denguerson? Explica, Chico Cunha. Quando tem menos chuva, o pessoal relaxa. E este ano nós iremos bater a nossa meta. Se toda a família for como essa que ajuda a gente, com certeza. Olha aí esse vaso sem areia, a caixa d'água destampada. O pneu cheio d'água descoberto. Agora chega de zumbido e vamos nessa! Somos a Aedes e nada nos impede! Pare o mosquito. Em caso de sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima. Governo do Ceará. Doutor Zé Maria, o doutor, quando fala das funções legislativas e dos trabalhos que conseguiu e teve a oportunidade de desenvolver tanto à frente de órgãos como também nas suas legislaturas, o senhor fala de uma forma muito radiante sobre elas. E aí vem aqui a deixa da minha pergunta. O senhor tem vontade de voltar? Não tenho. Eu acho que o meu tempo passou, né? Quando você fala... eu sou um defensor do setor agropecuário, né? E sou um defensor, sabe, de construção de açudes, sobretudo de açude inteligente. Nós temos que tirar da cabeça nossa que nós só devemos construir açude grande. Não, nós temos que construir açude pequeno, açudes inteligentes. O que é um açude inteligente? É o que enche ligeiro e seca devagar, certo? Então, nós, aqui no Ceará, nós temos que ser produtores de água. Nós temos que segurar, o proprietário rural tem que segurar a água que cai na sua propriedade, certo? Por quê? Porque o nosso grande problema é a falta de água. Então, nós temos que ter pequenos açudes, fazer açude nas grotas, nos pequenos riachos, nos lajedos, né? Para poder segurar a água. No Afeganistão, quem conhece o Afeganistão, então... Lá tem uma lei que diz o seguinte: toda chuva que cai na sua propriedade, a água é sua. Então nós temos que segurar essa água, né? Para poder a gente ter condições de produzir, não só no inverno,
mas produzido também no verão. Então, eu sou um defensor, sobretudo do açude. Uma vez eu fui visitar a Raquel de Queiroz, né, na Fazenda Não Me Deixe, e ela perguntou se eu já tinha lido o seu livro 15. Li o 15. Mas o que me trouxe aqui é porque a senhora é a defensora do açude. Eu lembro, no artigo que a senhora escreveu no jornal O Cruzeiro, na última página, sobre o açude, sobre a importância do açude no estado do Ceará. Quando a senhora diz, olha, a vida do homem do campo do estado do Ceará é o açude. O açude, nas palavras dela, é o núcleo da comunidade. Qual é a conversa do homem que vive no interior do estado do Ceará, da agricultura e da pecuária, quando começa a chover? É perguntar para o vizinho, o seu açude tomou água? O seu açude meiou? O seu açude encheu? O seu açude sangrou? Até aquela fatídica pergunta, né, de perguntar se o açude arrombou. Então, o açude é o núcleo da comunidade. Uma propriedade que não tem um açude não é uma fazenda, é um terreno. Então, nós temos que construir açude. Nós temos que ser construtores e produtores de água, armazenar água, porque a água é a vida do nosso sertão. O doutor Zé Maria falou um ponto muito interessante sobre esse final, essa conclusão falando sobre os açudes. Recentemente, em Madalena, nós tivemos pela primeira vez na história a sangria do açude Mari, né? Que leva o nome do seu Zeca Barbosa, né? José Barbosa Filho, mais conhecido popularmente como Mari. E na semana que todo mundo estava naquela expectativa do açude sangrar, meus pais, ambos os pais, meu pai e minha mãe, né, são agricultores, né? Eu, que envaredei não tive a oportunidade de estudar, meus pais só fizeram até a 4ª série, são agricultores, e a pergunta que meu pai mais fazia, sabe se o açude sangrou? O açude estava faltando tantos centímetros para sangrar. Ouviu falar se o açude, quando o açude sangrou, o assunto dele no dia anterior e no outro dia era sobre o açude. Né? E ainda pergunta, com quantos palmos está sangrando? Né? Antigamente perguntava, está sangrando com 2 palmos. Hoje não é 2 palmos. Está sangrando com 50 centímetros. Né? Essa é a conversa de quem vive no sertão, de quem vive na nossa região. Né? Nós temos, assim, uma magia, né? Quando se fala em açude, quando se fala em água. Né? Isso faz parte da nossa índole, né? A identidade do nosso da nossa identidade. Doutor Zé Maria, quero lhe dizer que foi um prazer enorme te receber aqui no Ceará em Pauta. Eu acho que foi uma das conversas mais prazerosas que tive aqui em todas as edições que fiz do programa. Como eu sempre digo a cada convidado, principalmente convidados que fazem parte da história, da identidade das pessoas, que não foi só uma entrevista, né? Que hoje eu tive uma aula sobre a agropecuária, sobre essa paixão pela agropecuária, sobre reconhecer momentos e paixões da política, que você pode fazer boas coisas na política. Eu fiquei muito lisonjeado com essa entrevista que o senhor me concedeu aqui no Ceará em Pauta, dizer aquilo que eu falei no começo do programa, né? Que isso aqui é uma conversa de calçada sobre política. Eu espero muito que o senhor tenha se sentido confortável. Fique à vontade para voltar aqui quantas vezes o senhor quiser. O senhor tem minha total admiração, meu total respeito. Eu deixo aqui o espaço aberto para que o senhor faça suas considerações finais. Bom, eu só quero acrescentar mais o seguinte, que o Brasil hoje é uma potência agrícola, né? Dos 10 principais produtos exportados, né, no mundo, o Brasil, com certeza, exporta hoje. O Brasil é o maior exportador de café, certo? O Brasil é o maior exportador de suco de laranja. Pra você ter uma ideia, em 10 copos de suco que são vendidos no mundo, 8 são produzidos aqui no Brasil. O Brasil é um grande produtor de algodão, o Brasil é um grande produtor de soja, o Brasil é um grande produtor de milho, é um grande produtor de fruta. Então, o Brasil mata a fome de mais de 1 bilhão de habitantes do mundo. Se não me engano, o mundo tem de 6 a 7 bilhões de pessoas. 1 bilhão que alimenta é um mundo. E, Breno, eu só quero te dizer para os ouvintes que a maior invenção do homem, primeiro foi a palavra. Com a palavra nasceu a comunicação, nasceu a religião e nasceu a socialização.
Depois da palavra foi a domesticação das plantas e dos animais. Até o homem domesticar as plantas e os animais, ele era nômade. Não construía casa porque vivia mudando. Vivia mudando atrás das colheitas. Né? Colhia fruta aqui, quando acabava ele mudava. No dia em que o homem pegou uma espiga de milho, debulhou, botou para secar e plantou, aí ele deixou de ser nômade para ser sedentário. Começou a pensar melhor, começou a estudar. Então a agricultura foi a grande revolução que aconteceu na agricultura e a pecuária, certo? Muito mais do que a internet, muito mais do que a escrita de Gutenberg, foi a agricultura que fez com que o homem fizesse essa transformação de nômade para sedentário. Aí, depois que ele ficou sedentário, começou a se fazer as vilas, os aglomerados, as cidades. Então, a agricultura e a pecuária foi quem fez a maior transformação da humanidade. Por isso é que eu sou um defensor do setor agropecuário, porque o mundo deve muito ao agricultor, deve muito ao produtor rural, deve muito ao pecuarista, porque esse salto na civilização foi promovido, com certeza absoluta, pelo homem que começou a lavrar a terra, produzir o milho, produzir o feijão, produzir as frutas. Esse foi o salto mais espetacular que a humanidade já deu. Perfeito, doutor Zé. O senhor fala de uma forma muito entusiasmada sobre a agricultura. Eu vejo que esse up, essas chuvas, esse sangramento da barragem trouxe um avivamento maior, acho que traz mais esperança a todas as pessoas aqui, né? A esperança, né? A esperança é a certeza de que amanhã será melhor do que hoje. Né? Certeza. A esperança é isso. O que é? É a certeza de que teremos um dia de amanhã melhor do que hoje. Né? Isso, a chuva. A chuva é algo sagrado, rapaz. Não tem nada mais importante e mais revolucionário na natureza do que a chuva. Olha, e de todos os sistemas que nós temos no Brasil, nós temos a Mata Atlântica, nós temos o Cerrado, nós temos a Mata Amazônica, viu? Nós temos a Caatinga. A Caatinga, quem passa no verão, vê ela morta, preta, e na primeira chuva ela responde com agressividade, fazendo uma transformação radical. Aí o sertão, como dizia o escritor, o sertão vira mar. Né? Por quê? Porque a chuva faz uma transformação espetacular na Caatinga. É um bioma completamente diferente dos outros do Brasil, porque nenhum outro bioma do Brasil tem a capacidade de fazer essa transformação. Quem anda, sobrevoou o estado do Ceará agora, não acredita que aqui seja uma região que sofre seca. Por quê? Porque é bonito, é belo, é muito bonito a nossa Caatinga nesse período. Né? Isso a gente tem que louvar, porque realmente a Caatinga é espetacular. Bom, doutor Zé Maria, muito obrigado por ter vindo ao Ceará em Pauta. Foi um prazer imenso lhe receber. Fica aqui o espaço, se o doutor quiser fazer. Não, eu que quero agradecer e dizer que a gente tem que ter humildade para aprender. Certo? Às vezes, uma pessoa analfabeta lhe dá uma lição a um formado, que a gente fica de boca aberta. Só para encerrar, eu vou dar um exemplo. Eu, quando morava em Minas Gerais, tinha uma pequena indústria de farinha. Cheguei lá junto com meu irmão, que era meu sócio, né, o Cirilo, nós éramos donos de uma farinheira lá, chegamos a produzir 6 sacos de farinha por dia. E tinha um tipo de farinha chamado farinha quebradinha, que nós não produzíamos, e o preço dela era 20% a 30% mais alto do que aquela farinha que nós produzíamos. E a 60 quilômetros, né, de onde nós tínhamos essa farinheira, numa cidade chamada Pavão, tinha um senhor que tinha a mesma farinheira, o mesmo maquinário que nós tínhamos, ele produzia farinha quebradinha e nós não produzíamos. E eu fui lá 10 vezes, querendo aprender a fazer a farinha quebradinha, mas ele não me ensinava. Ele ensinava, você entre aí e olha, eu não vou ensinar.
o segredo. E durante essas vezes que eu fui lá, não descobri qual era o segredo de produzir farinha quebradinha. E um dia eu procurei um homem muito inteligente, praticamente analfabeto, chamado Irmão Netécio, lá onde eu morava, e falei: irmão, vamos ao Pavão ver a farinheira do nosso amigo lá, porque eu já fui lá e não descubro por que ele faz farinha quebradinha e eu não consigo fazer aqui. Eu que tinha ido lá 10 vezes, levei o irmão Netécio, que só sabia assinar o nome. Quando chegou lá com 5 minutos, ele disse: vamos embora. Eu já descobri. E eu fiquei extasiado. Mas, irmão Netécio, você já descobriu o segredo? Descobri. E aí, qual é o segredo? O seu forno está com o dobro da rotação do dedo. Quando chega lá, eu troco a roldana, boto uma roldana maior, diminui a rotação e você vai ver que vai sair farinha quebradinha. E aí, quando chegamos lá no nosso farinheiro, ele sacou a roldana do forno, uma menor, botou uma maior para diminuir a rotação e na primeira fornada saiu farinha quebradinha. Isso mostra o quê? Que a gente tem que ter humildade, né? De aprender com pessoas que às vezes a gente pensa que não tem uma lição e nos dá uma grande lição de vida. Por quê? Porque existem duas coisas: a cultura, o conhecimento, nós adquirimos na vida, mas a sabedoria quem dá é Deus. Certeza. Obrigado. Espero que tenha agradado nessa pequena entrevista que eu te dei, viu, Breno? Não, foi ótimo. Eu que lhe agradeço novamente por ter vindo aqui. Agradeço a você pela sua companhia, pela sua audiência. Lhe aguardo na próxima semana em mais uma edição do programa Ceará em Pauta. Um beijão e até lá, se Deus quiser.